Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar. Esse programa acontece aqui no canal Barueri.live todas as terças-feiras, às 11 da manhã. Mas não é só isso, a nossa programação está incrível. Em 2023, esse canal sofreu uma transformação maravilhosa para trazer mais informação, mais diversão para você. Então, fica conectado na nossa programação durante todo o dia. E o Saúde e Bem-Estar vem para te trazer informações, para te trazer dicas, para te trazer depoimento de pessoas, histórias maravilhosas que com certeza vão conectar com a tua vida e vão te trazer aí os caminhos para viver uma vida mais plena. E hoje nós estamos com uma representante de uma equipe gigantesca, para quem acompanha a gente aqui sabe, que é lá da Rembucan, a Escola de Artes Marciais. A gente já teve com esse palco aqui lotado. E hoje a gente está com a Bárbara. E por que só a Bárbara? Ela até brincou, ela falou, nossa, mas é estranho, eu sem os meninos, sem as meninas, sem meu kimono. E o que a gente quer trazer para você hoje, nesse último programa de fevereiro, é o poder feminino, o poder da mulher, a capacidade que a gente tem de fazer muitas atividades, longe de trazer aqui conceitos que sejam anti-masculinos e tudo mais, mas como a gente pode trabalhar juntos e criar essa grande sinergia, é o que vem acontecendo. E a Bárbara, ela traz um assunto, gente, que eu amo, desde a primeira vez que eu encontrei com a Bárbara, que ela fala muito sobre disciplina. E eu aprendi muito com ela. Eu aprendi muito com todos eles lá da Rembucan, uma escola que está no meu coração. Aliás, recomendo que você vá lá conhecer, faça uma aula experimental, muita coisa boa acontecendo por lá. E eu aprendi muito sobre disciplina com eles. Então, de vez em quando me dá uma vontade de dar uma fraquejada, Bárbara, confesso, eu falo, gente, e se a Bárbara me ver fazendo isso, como é que vai ser? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Né? sem julgamento, sem Sem julgamento. Seja muito bem-vinda ao Saúde e Bem-Estar. No programa passado, nós falamos muito sobre a capacidade que a gente tem que ter também de ser generoso com a gente, porque às vezes a gente impõe também muita disciplina sobre nós. Então, assim, é dosar, né? E a mulher, eu acredito que ela é bem capaz de fazer isso. Então, eu quero que você se apresente, conte para o pessoal quem é a Bárbara. Quem é a Bárbara mulher no dia a dia e né, fora do kimono, aí literalmente. Bom, eu sou a Bárbara. Sou, como pessoa normal, assim, sem ser artista marcial, eu sou professora de educação física, bacharel, licenciatura, tenho pós-graduação em fisiologia do exercício. Então, assim, sou profissional da área da saúde, né? Professora de educação física, assim como a minha mãe, né? Minha mãe foi um grande espelho também para mim nessa área profissional, porque ela também é professora de educação física, técnica de ginástica rítmica. Há muitos anos, na prefeitura de Cotia, levou a equipe inúmeras vezes para fora do país para competir. E eu carrego essa disciplina dela, né? Porque imagine você ter dentro de casa uma profissional de educação física da área de ginástica, competitiva, esportiva, e que é totalmente disciplina pura, e é isso, pá, tudo certinho, e não ter, né? Eu confesso que eu fiquei nos bastidores, a gente cogitou de trazê-la, então num outro programa. Como que é o nome dela, Bárbara? Todo mundo conhece ela como Zeza. Zeza. Então você já é nossa super convidada para estar conosco num outro programa, porque eu fiquei encantada com a história. Aliás, eu estava gravando com o Gustavo Fabrício o programa da semana passada e contei para ele essa história. Eu falei, olha só que legal a Bárbara que vai participar do próximo programa nosso, a mãe dela também. Então eu fiquei já curiosa. E vocês aí que nos acompanham, então aguardem que ela deve vir aí num outro programa. Muito maravilhoso isso. E aí, já começo então aqui o bate-bola das perguntas desafiadoras, né? Como que quando a gente tem alguém talvez tão disciplinado, até que você colocou, né? Assim, desde a infância, como é que é essa trajetória? Bom, minha mãe sempre trabalhou na área do esporte. Eu vou começar desde a infância, pode ser? Pode ser, Vou encurtar aqui, para vocês entenderem o processo. Minha mãe abriu uma escola de ensino infantil quando era criança, para não me colocar na creche, para acompanhar meu crescimento. E ela já era professora de educação física. E desde criança, sempre convivi com ela no dia a dia, né, na escola, fora da escola e tal. E uma coisa que a gente dividia, das poucas coisas que a gente dividia, era a questão do esporte. E aí, com questão de programa de escola, né, as meninas iam pro balé e os meninos iam pro karatê. Só que como filha de professora, você tem que dar, não é 100%, é 150%. E aquilo nunca foi da minha característica, né? Mas uma coisa que me encantava muito era a disciplina e as execuções de movimentos serem perfeitas.
Só que eu não tinha flex, que a gente chama, né? Coluna, ponta, que é tipo ponta de pé, flexibilidade, coluna, flexibilidade de coluna, não tinha nada disso. E uma das vezes, das broncas que ela me dava, eu fugi e em parte de cima da academia, que ela dava aula também de ginástica aeróbica, na época, tinha um dojo, que é onde eu comecei a fazer karatê com o sensei do Francisco. O Francisco, naquela época, já era faixa preta e tal. Inclusive, quando ele fala que ele trocou minhas fraldas, foi exatamente nessa época. Literalmente. E, enfim, aí aquilo me encantou por conta da disciplina, por conta da cortesia, da etiqueta e tal. E uma coisa que me encantou no karatê foi o kata, que são as execuções. E eu falei assim, bom, eu posso não ser uma ginasta, mas eu vou fazer o que a ginasta faz no karatê, que é a execução, que é o kata. E aquilo me apaixonou. E o bom é que o kata é a essência do karatê, né? É onde está o berço, onde estão as técnicas, não é só o combate, não é só a luta. E aqui eu tomei aquilo para mim. Então, assim, eu posso não ser uma ginasta perfeita para minha mãe, mas dentro da área que eu quero, que eu escolhi para mim, eu vou ser, mas eu segui mais ou menos aquele caminho que uma ginasta segue dentro do esporte. E continuando, a gente divide muito essa questão do esporte, a gente troca muita ideia de questão profissional. E uma das coisas que a gente sempre compartilha é sempre a abertura das Olimpíadas e esportes individuais, porque é onde a gente se testa, né? A capacidade do atleta. E eu cresci vendo a minha mãe vendo fita cassete na época. Entregando VHS, a idade aqui. já entreguei a minha idade. E ela falou, olha, tá vendo? Que lindo, que execução perfeita e tal. Eu falei, poxa, eu não vou conseguir fazer isso na ginástica ou, sei lá, no balé, mas eu vou tentar buscar isso dentro do karatê. E foi onde eu busquei. Então, eu peguei essa disciplina da minha mãe, tipo, esportes diferentes, mas ao mesmo tempo tem a mesma vertente, e trouxe isso para o meu âmbito. Então, essa disciplina, esse cotidiano, essa rotina, eu peguei bastante dela. E essa paixão pelo esporte e a dedicação. Que coisa linda, porque você já traz para a gente aí um primeiro insight. Fizemos de propósito esse último programa de fevereiro, trazendo uma mulher para a gente falar dessa questão, porque o mês de março é um mês que comemoramos o mês da mulher, e aí até por uma questão emblemática de liberdade, de um movimento que a mulher ganhou voz ali, enfim. E é muito importante a gente trazer essas questões para quem está nos assistindo, né, Bárbara? Porque, assim, os bastidores da vida, eles são bem diferentes do que o palco aqui. E é muito interessante o que você trouxe sobre a disciplina, e aí eu trago até uma pergunta em cima disso, né? Quando quando a gente não gosta do que tem que fazer, ou de repente, e a sociedade impõe que a gente faça por uma série de questões, como você trouxe até ali a questão do balé, a disciplina vem em primeiro lugar, fica mais fácil ou não? Assim, quando a gente gosta de fazer, é mais fácil ter disciplina? Quando a gente gosta de fazer, é mais fácil ter disciplina, né? Uhum. Porque a gente quer estar lá, a gente quer fazer, né? Igual como você colocou. Quando eu tinha que fazer balé, eu até tinha uma certa disciplina, porque minha mãe sempre educou assim, ó, o que a professora falou, você faça, né? Só que não era aquilo que eu queria. Então, eu era meio displicente em alguns detalhes. Então, não levava com fervor aquilo pra mim. Quando eu comecei a fazer o que eu gostava, e realmente o karatê cobra muita etiqueta de você cumprimentar antes de entrar no dojo. Tem até uma ordem nos cumprimentos, que o primeiro cumprimento você não fala os. É um cumprimento silencioso por uma questão filosófica, religiosa também, no âmbito marcial, independente de crenças, né? Mas uma questão mais cultural. E depois tem o protocolo de você cumprimentar, falar os, onegashimasu e tal. E aí aquilo peguei gosto, porque é uma coisa que eu gostava, me identificava. Eu gosto dessa questão de tradições, né? Mas ao mesmo tempo eu também não sou tão tradicional assim. Eu também sou flexível, mas assim, uma coisa que é bonita, cultural, tradicional, eu gosto de manter. Então, e aquilo eu levei para minha vida. Então, realmente, se você gosta, você se mantém disciplinada, você curte aquela cortesia, aquela etiqueta, né? Tanto que eu comentei, é estranho vir aqui sem kimono, vir aqui de menininha normal, né? Porque faz parte da vida, né? Já é uma armadura, já faz parte do meu corpo. E eu quero levar isso para fora. E quando a gente vê isso, uma coisa diferente, aquilo chega a ter um certo incômodo, não um incômodo ruim do tipo, seu animal, não é assim que se faz. Não, mas um incômodo assim, cara,
toma pra você, faz bem. De primeiro momento você não vai entender, mas vai chegar um momento da sua vida no dia a dia. Eu falei, cara, se não fosse o karatê, ou essa disciplina que o karatê me trouxe, ou que o balé me trouxe, ou que a ginástica rítmica me trouxe, eu não saberia lidar, né? Nossa, incrível. E Bárbara, como foi tua trajetória? A gente conversou, uma das primeiras conversas que nós tivemos e que me chamou muita atenção. Aliás, quando a gente teve essa primeira conversa, nós estávamos em vias de Olimpíada, né? Sim, Em sim. vias de Copa, na verdade. De Copa. Em vias de Copa. E você trouxe muito essa questão do imediatismo que existe hoje para tudo. Nossa vida hoje pede um imediatismo e isso acontece nos esportes também. E as artes marciais, ela tem um período, ela tem um processo aí. E aí você me trouxe naquele momento ali até como um desabafo, né? A criançada quer sair daqui, alguns para ir para a escola de futebol porque é a modinha agora, porque, né? E enfim, então isso faz parte da nossa vida. Então assim, como foi para você? Você trouxe desde criança. Então assim, como é que foi para você, né? Você pensou em desistir? Você achou que o processo estava longo Inúmeras demais? vezes. É? Inúmeras vezes eu pensei em desistir. Porque nem tudo são flores, né? Sim. Vai chegar uma hora que eu tô lá fazendo karatê, que é uma coisa que eu amo. E karatê é repetição. Vai chegar uma hora, repetição, repetição, repetição. Como todo adolescente, como todo pré-adolescente, criança, ou até mesmo adulto, chega uma hora que você... Cara, é sempre a mesma coisa, né? Não muda. Mas aí, o que acontece? O que eu aprendi nisso? Que sempre tem alguma coisa que vai fazer diferença. Eu lembro que quando eu tava... Né, eu ainda compito, né? Mas eu ainda tava no ápice, tava estourando, tinha meus 22 anos. E eu treinando, e eu tinha que fazer um movimento e não saía. Aí o Sensei falou assim, volta lá pra trás, volta, faz o básico. Aí eu tava fazendo o básico, mas quando chegava naquele específico, não saía. E aí uma amiga minha, faixa preta hoje, foi uma das primeiras faixas pretas que eu ajudei a ser banca, que eu formei. Ela falou assim, Bárbara, não se preocupa. Eu falei, como não, Zuvi? Como se preocupa? O campeonato daqui a 2 dias e não tá saindo isso. Não saiu é porque não é pra sair. Quando... Eu falei, muito motivador. Muito legal, assim. mas não era o que eu queria ouvir nesse Eu falei, momento. não é pra sair, mas o que eu faço? Quando você se dedica, isso é fato. Mas quando uma coisa não é pra sair, não é pra ser, não é pra ser. Não vai acontecer. E isso quer dizer que você está prestes a mudar. A dar um ápice. Um up. Eu não entendi na época. Mas é porque aquela minha, como eu posso dizer, insistência em estar fazendo movimento e não saindo. Algum momento da insistência, da repetição, eu cansei e falei, vou tentar fazer, ao invés de pegar a via A, vou pegar a via B. Aí a via B não dava certo, eu vou pegar a via C. Aí eu vi que a via C somado com a via A dava um pouquinho de certo. E você vai trabalhando um monte de trilhos dentro da mesma base, sem sair do básico, da essência, sem inventar movimento. E você consegue se identificar e se moldar naquilo que você precisa. Ou aquilo que você precisa se molda em você. Você vai procurando um monte de vias. E aí chega uma hora que deu certo. Porque de tanto tentar. Tenta isso, tenta aquilo. Claro, calma. Sem mudar muita coisa, porque no karatê a gente não pode mudar. Né, voltando sempre tendo como base os movimentos, técnicas básicas. Mas assim, ao invés de eu colocar mais força, eu vou colocar um pouquinho menos de força. Aí um pouquinho menos de força, ao invés de colocar um pouquinho menos de força, eu vou pôr um pouco mais de força, mais velocidade. Aí você vai dosando e você vai se conhecendo. E é onde você vê que você não se molda ao karatê, o karatê se molda a você. Porque a base é aquilo. E aí você vai dando a sua cara. Nossa, que naquilo, coisa... entendeu? E aí, quando eu falo assim, ela falou assim, se não é pra ser, não vai ser. Vai ser no momento certo, no seu tempo. Cada indivíduo tem o seu tempo. E não é uma coisa que você tem que correr atrás. Não, você tem que correr atrás todo dia. Mas é uma coisa que você tem que ficar assim, eu não consigo fazer tal coisa. Eu não consigo fazer, não ganho na loteria. Mas tem o seu tempo. Uma hora, vai chegar uma hora quando você fala assim, meu, não tenho... Sei lá, tô devendo até o meu sapato, assim. Vai chegar uma hora que, se você tiver persistência e fé naquilo, vai dar o up. Que é onde ela falou assim, você tá tentando, uma hora vai sair. E quando isso acontece, pode ter certeza que você está prestes a evoluir. Nossa. Então, aquilo mexeu comigo, porque me frustrava, porque na competição todo mundo tá treinando todo dia. Um dia que você deixa de treinar, ou uma hora que você deixa de treinar, uma hora a mais que a menina tá na sua frente. Ou um dia a mais que a menina tá na sua frente. Isso o Bernardinho já falava, né? É verdade. E ainda mais no kata, que a execução.
E assim, karatê, como você tinha dito, é diferente de ginástica. Karatê não tem dia e horário certo para você começar. Você pode começar com 80 anos, como a mãe dessa faixa preta começou. Ela começou com 80 anos, a Dona América. E você pode começar com 5 anos, como eu. E aí o karatê, ele trabalha, ele é a longo prazo, né? Como a gente tinha falado. Cada indivíduo tem seu tempo. Uma hora vai dar o ápice, uma hora vai diminuir. Quando diminuir, se você persistir, vai dar um outro ápice. Não pode ser sempre uma constância. É normal do ser humano ter as ondulatórias, porque a gente tem que ser flexível. E vai chegar uma hora que a gente vai ter que... Já me adiantou a vida se for tudo flores. Não, a gente tem que encarar algumas dificuldades para a gente poder evoluir lá na frente, a gente saber lidar, né? Então, já a ginástica, não. A ginástica, fisiologicamente, ela tem um período para começar e, dependendo do seu desenvolvimento, talvez não tenha um período para terminar. A maioria das ginastas pensando em esporte de rendimento tem um início e fim, né? Mas como tem nas Olimpíadas a ginástica artística também, né? Tem uma atleta, não vou lembrar o país, que ela tem 40 anos e compete representando o país dela até hoje nas Olimpíadas. Olha só. Entendeu? É um caso à parte, é uma atleta fora da curva. Mas nada impede de uma ginasta aposentar esportivamente, mas continuar seu trabalho como professora ou como praticante por saúde, por qualidade de vida. Esportivamente falando, ginástica tem um prazo de validade. Karatê tem? Sim, não, né? Porque o karatê ele é moldado de outra forma. Eu já vi a atual campeã olímpica, Sandra Sanches, da Espanha, ela tem 41 anos hoje. No ano de 2023, 41 anos. E ela foi campeã olímpica com 39 anos. Olha só. Competindo com uma atleta da minha idade na época, que tinha 27 anos. Nossa, quanta coisa incrível. E, Bárbara, esses seus primeiros insights aí me trouxe algo muito interessante, que é, e aí trazendo uma mensagem para todos que estão nos assistindo, mas talvez especificamente aí para as mulheres, que é a diferença da gente ser persistente e ter disciplina, e muitas vezes a gente ser teimoso. Então, a gente precisa também ouvir muitas vezes o coração, entender se aquilo é pra gente, e foi muito interessante a sua trajetória, porque num momento existia uma força ou uma intenção muito positiva do lado de fora que te trazia algo. Mas você foi sensível à sua voz e falou, peraí, não é isso que eu gosto, eu quero ir para um outro caminho, que é um caminho também semelhante ali de disciplina, é um caminho do corpo e tudo mais, mas eu quero ir para um outro caminho. Então, e por isso que eu te fiz aquela pergunta, né? É mais fácil quando a gente gosta? É claro que é, né? É óbvio, mas muitas vezes a gente fica se punindo, a gente fala, não, o que eu tenho que fazer é isso mesmo e vou fazer até o final. E aí a gente vem naquelas filosofias, né? Será que a gente só tem uma vida para viver? Então, a gente precisa também dar vazão ao nosso ouvido, né? Dar ouvido ao nosso coração, muitas vezes, ao nosso sentimento e, principalmente, como você está trazendo, ao corpo, né? Porque o corpo vai te responder ali Sim. o que você consegue realmente ou não, né? Você quer trazer complementar isso? Não, é porque é que nem você falou, o corpo vai dizendo, né? Então, toda a prática física, eu vou puxar pro lado marcial, tá? Boa, Que eu tenho claro. um pouquinho... Tem um pezinho lá, Tem né? um pezinho lá, né? Segundo minha mãe, ela falava assim, cara, você tinha 4 anos na escolinha e você dava o papel pra você desenhar com todo mundo, né? Eu desenhava uma bola vermelha no papel. Caramba. E aí ela falou, mas o que é isso? Aí alguma coisa dentro de mim, eu lembro dessa cena. Eu falei, é a bandeira do Japão. Mas na época, eu não lembro de ter visto a bandeira do Japão em algum lugar. Olha só. Então, sei lá, eu vou pro lado marcial que eu tenho um pezinho, eu acredito que eu tenho um pezinho lá, eu acho que fui japonês em uma outra vida, eu não sei. Independente da crença ou não, mas eu sinto que eu tenho uma força muito grande no lado oriental. Tudo é movimento de corpo, desde, por exemplo, o Tai Chi. Tai Chi, você vai ter uma leitura de que ele é uma meditação, de que ele é uma prática de ginástica, né? Uma ginástica natural do corpo. E também você vai ver leituras de que ele é uma luta, é um treino de uma luta. Uns movimentos suaves, na verdade, são movimentos de torções, de quebra, de energias mais ofensivas, né? Como o Aikido, que tem a quebra, e você vai e segue a fluidez. E isso traz uma leitura corporal, de como você age naquele timing. Se é mais suave. Se eu não estou bem comigo mesma, eu não vou conseguir fazer aquele movimento suave. Se eu estou numa energia mais ativa, eu vou ter uma energia suave mais dinâmica.
E isso vai desde da nossa alimentação, igual puxando, eu esqueci o nome dele, do Minds, que fez aquela dinâmica com a gente. O Gustavo Cabeça, ele estava com a gente semana passada. Exato, eu vi, acompanhei. E ele vai dizer isso, né? Então, a nossa mente diz como a nossa energia tá. E aí, puxa pelos que nós chamamos de Kyushu, que são os pontos cardeais, né? Os pontos principais do corpo. E a mente tá nela, né? 100% nela. Então, o nosso corpo que fala. Desde prática física ou prática cotidiana, de como, por exemplo, a alimentação, ou como você escreve na caligrafia, né? Eu tinha um inspetor na escola e ele estudava caligrafia. E eu estava fazendo o exercício, a lição de casa à tarde, ele passou e tal, viu? Estava tudo certo ali. Você é muito apressada. Eu falei, como assim? Olha sua caligrafia, toda corrida. Ela é até inclinada para frente e tal. Você é uma pessoa muito apressada. E isso pode ser bom ou ruim. Bom porque você pode ser, tipo, à frente do seu tempo, ou você pode já ver coisas lá na frente, ou pode ser que você pode ser incompreendida. Incompreendida. E já teve momentos da minha vida que eu falei, não é possível, eu tô pensando 2 passos lá para trás, ninguém tá me entendendo. Isso dá uma certa agonia. E o seu estado de espírito reflete no seu corpo, no seu movimento. O simples fato de você escrever, o simples fato de você se alimentar é um movimento. Se eu tô indo me alimentar de fast foods e minha vida é corrida e tal, o meu movimento, o meu corpo busca aquele tipo de alimento. Ou se eu tô com pressa, a minha caligrafia não vai sair bem, por exemplo. Nossa, que coisa interessante. E como veio depois? E a personal? Aí a pergunta que não quer calar, hein? A personal é durona também, como... Bom, isso que vai saber responder são meus alunos. Depois vocês contem pra gente e acompanhem lá no Saúde e Bem-Estar, conta pra gente. Como é a personal, gente? Bom, como profissional, eu saí da faculdade e fui trabalhar num projeto social da federação que nós estávamos, né? E adivinha só, meu apelido na época era Capitão Nascimento. Tem um motivo do Chico me chamar de Barbosa. Né? Na época, os outros professores, pra brincar comigo, na época tinha estreado Piratas do Caribe, e aí o Capitão Barbosa ficou Barbosa. Aí ficou Barbosa. E aí ficou Barbosa. Na verdade, meu nome não é Barbosa, é Bárbara Bellafronte, não tem nada a ver. Mas por causa dessa brincadeira ficou Barbosa. É um apelido carinhoso. E aí eu sempre fui muito rígida, né? Não, gente, é projeto social e tal, tem que ter essa disciplina, né? E ficou. Aí saí, fui pra parte fitness. Eu não sabia nada de fitness, porque na época eu não tinha bacharel, era só licenciatura. E eu acabei utilizando aquilo que eu falei, né? Do movimento que não saía. Eu fui buscando algumas vias dentro daquela mesma base. O que eu fiz? Eu apliquei a licenciatura na parte fitness. E a licenciatura você aplica na escola. Então, a parte pedagógica, progressiva, didaticamente, eu fui passando na parte profissional com pessoas que não tinham feito exercício na vida nenhuma. Caramba. Não sabiam nem sentar no chão. Eu peguei alunos que como vou sentar no chão? Você vai sentar no chão? Qual é o problema de você sentar no chão? Não sabia, ficava assim, ó. Eu falei, e aí, meu, senta no chão. 10.000-0 para conseguir sentar no chão, porque não tinha essa familiaridade com o corpo e coordenação motora, enfim. O que eu tô querendo dizer que aprendi na raça, tendo base como karatê, a disciplina marcial. Isso me fez uma professora, segundo meus alunos, rígida, né? E tive também altos e baixos como profissional. E hoje eles falam assim, olha, você treinar o treino da Bárbara, você tem que gostar de fazer exercício. Porque eu tenho a flexibilidade como professora, mas assim, cara, é uma hora que você tira pra você. Não tem como você fazer, tá correndo. Eu sou contra a galera que vai pra esteira e fica me mandando WhatsApp. Concentra, é o seu momento. É tipo esparecer a mente. Cadê o Gustavo pra me ajudar aqui? Com esparecer a mente. E aí eu assim, foca no que eu falo, executa o movimento corretamente. Eu vou pegar no seu pé pra você não se machucar. Mas eu também não vou deixar você acomodar. E cada treino eu não faço nada igual. É um exercício outro que eu passo igual. Mas a dinâmica, a ordem, eu passo diferente. Porque a mesma coisa, não é a mesma coisa. Aula passada você fazia polichinelo, agachamento e flexão. Hoje não. Hoje você vai fazer flexão,
Polichinelo e agachamento. Então, já inverte. E quando você executa, tem uma diferença. Porque é estímulos diferentes. Um exemplo simples que eu dei, mas é que eu trago essa disciplina e essa necessidade que eu passei no karatê, como atleta, praticante, para os meus alunos. Eu falo assim, tudo que vocês viram eu já degustei. Né? E o que eu passo para vocês é o que eu gostaria que passasse para mim. Bárbara, e é muito interessante porque a gente está falando de níveis de disciplina. A gente começou falando daquela disciplina de você realmente executar algo a longo prazo, ainda que isso se torne repetitivo, cansativo, que isso faz parte do processo de qualquer situação. Aquele começo é tão empolgante. Nós fizemos, que inclusive termina hoje, o Gustavo participou comigo do primeiro programa de janeiro, do primeiro programa do ano, e nós fizemos um desafio do amor próprio. O Gustavo tem trabalhado muito essa questão agora esse ano. Aliás, você que esteve conosco aí hoje termina esse desafio. E a nossa chamada foi, vamos fazer juntos no dia 1º, que era o dia que iniciaria. Fizemos uma live juntos e a ideia era essa. E eu estava super empolgada. Todos os dias, né, nos comprometemos publicamente. Todos os dias vamos postar coisas, motivos para se amar. E aquele dia eu estava muito empolgada, porque aquele dia tinha acontecido uma coisa incrível no trabalho. E aí eu contei, na live, inclusive, e tudo mais. E depois no programa, na gravação com ele, eu já contei que ao longo dos dias, o ânimo foi caindo, o dia a dia vai nos consumindo, aí a gente começa às vezes a questionar aquilo, então a gente tem esse nível de disciplina, quer dizer, eu me comprometi e preciso continuar. Só que tem aquele nível de disciplina que você colocou agora, que é muito interessante, que esse nível a gente não fala, que é aquele nível menor, aquele momento, por exemplo, que eu tirei pra mim. Cara, eu tô pagando um personal. Eu tô pagando academia, né? E aí eu fico fazendo uma coisa que eu posso fazer em qualquer outro momento da minha vida, o que também não vai acrescentar em nada. Então, é essa falta de disciplina, falta de foco, né? Que às vezes a gente se boicota, aí a gente perde o prazer das coisas e não tem os resultados que a gente espera, né? Então, adorei aí essa tua chamada. Então, fica essa dica também pra gente aqui no Saúde e Bem-Estar, que a gente possa ter a disciplina maior e a disciplina das pequenas coisas. O bom é que, assim, é que nem você falou, eu sempre falo, nem tudo são flores. Vão ter altos e baixos. Aliás, os desafios estão aí para justamente a gente evoluir, porque se fosse tudo lindo, a gente não ia evoluir, não ia ser forte quando precisar. E quando isso acontece, por exemplo, eu lembro que, um momento difícil da minha vida, né? Eu tive um burnout no ano passado, muito sério. Eu tive síndrome do pânico, tive... não é síndrome, é crise de ansiedade e uma pré-depressão. E eu lembro que chegou uma hora que eu tava desistindo. Eu liguei pro Chico, tava trancada no quarto, no chão mesmo, como uma depressiva. Eu falei, eu não quero treinar. Não quero mais isso pra minha vida. Bárbara, falar pra mim, falar, eu não quero mais fazer karatê na minha vida. É um caos, é uma coisa assim, realmente você está muito doente. E eu pedi ajuda pra minha mãe, e minha mãe, né, também professora de educação física, falou, você sabe pra onde isso está encaminhando e tudo mais. E ela falou assim, pode ser estranho, vai ser estranho, né, pra nossa área e tal, porque você é uma jagunça, né, e você é uma brutamontes e tal, mas assim, tenta tirar 2 minutos, ore, precisa ajoelhar no chão, ore. E aí eu lembro que no começo, tudo lindo e maravilhoso, eu orava todo dia. Obrigado, Deus, por ter conseguido levantar da cama. Ok. Mas não, na correria do dia a dia, chegava tão cansado, tão exausto, que eu até esquecia de dormir. E quando eu estava no dia seguinte dirigindo, eu lembro, nossa, esqueci de rezar, esqueci de orar, esqueci de agradecer. E mesmo assim eu falei, bom, vai ser daqui mesmo no carro. E comecei. Então, quando isso acontece, por mais que a gente esqueça de ter feito o amor próprio, né? Essa conduta, tipo, agradecer o que de bom eu fiz no dia. Se você tá jantando ou tá no carro, você, putz, esqueci. Mas o que foi bom? O fato de você lembrar que esqueceu já te obriga a falar assim, apesar de tudo, o que foi bom? Bom, pelo menos eu não peguei trânsito hoje, entendeu? Foi tudo um caos no trabalho, mas pelo menos eu consegui chegar nos lugares certos e não pegar... Já é um começo. Não saiu o movimento certo, mas pelo menos foi um dia que eu estava lá. E mesmo não saindo o movimento certo no treino, eu obrigo o meu subconsciente, não, mas você estava lá. Ou não estando lá, mas pelo menos eu lembrei e vou focar minha energia para aquilo. Então, o fato de você lembrar e não ter a disciplina de executar, mas pelo menos se obrigar assim, não, hoje foi bom por causa disso. Ou hoje esqueci de fazer isso, mas será que dá tempo de fazer? Já é um hábito. E olha que interessante, eu escutava um líder outro dia,
trazendo sobre isso, ele fala muito sobre mentalidade, sobre hábitos, sobre não procrastinação, e ele trouxe um insight muito bom, porque quando você vai ouvir um cara nesse timbre, que é a pessoa que, nossa, consegue fazer tudo que se propõe, é uma agenda super organizada, você já fala, não é pra mim, né? Não vou conseguir, só vou ouvir por ouvir. Mas ele trouxe um insight muito bom. Ele falou, nem todos os dias você vai vencer o dia. Exato. Porque tem dias que o dia vai te vencer. Então, assim, mas se você tiver a gratidão no coração de saber que você fez o melhor naquele dia, ainda que você não tenha feito, né, você fala, mas eu tive a intenção de fazer e realmente não deu, e amanhã eu vou me propor a fazer diferente. E eu acredito que esse é um caminho para tudo na vida, mas que nas artes marciais é um caminho muito... uma situação que realmente acontece, né? Porque é um caminho, né? É interessante você falar caminho, porque assim... O karatê, ele não é karatê, ele é karatê-do. Como judô, aikido, kendo. Você viu que repete uma palavrinha, né? Uhum. Do. Sim. Do é caminho. Só que não é aquele caminho de trilha, de estrada, que você vai pra ir pra casa do vizinho, pra casa do amigo. Não. Do, na verdade, é um kanji que significa caminho, mas num sentido filosófico, num sentido de doutrina, sabe? De uma disciplina. Ele tem vários conceitos, um deles é filosófico. E ele implica, assim, você ter uma ética, um Bushido. A ética do guerreiro, a conduta do guerreiro, o código do guerreiro, né? O Bushido. E ter disciplina, ter respeito com as pessoas, o ambiente que você está inserido. Essa etiqueta de ter, não respeito, mas algumas condutas, hábitos consigo mesmo. Então, assim, disciplina envolve... hábitos que envolvem o seu bem próprio. Se você está bem consigo mesmo, você consegue estar bem para os outros, para o ambiente onde você está. Isso implica ter disciplina e hábitos saudáveis. Às vezes, hábito saudável para mim não é comer salada e uma proteína. Isso é um hábito saudável alimentar e tal, mas às vezes um hábito saudável para mim é acordar, abrir a janela e ver a luz do dia. Respirar fundo. Isso já faz bem para mim. Então, assim, hábito saudável não é aquelas coisas assim que... Também, né? Que a gente se alimentar bem, fazer atividade física, isso influencia muito. Mas no nosso interior, um hábito saudável pode ser uma simples coisa que nos faz bem. E o do é a gente manter isso todo dia. Essa disciplina todo dia. Em artes marciais, no treino todo dia, e você respeitar o ambiente que você treina. Por isso que tem muito judoca e karateca, e qualquer artista marcial que varre o dojo antes de treinar e depois de treinar. Para manter aquele ambiente limpo, para você estar bem consigo mesmo e naquele ambiente que você está. Olha que coisas interessantes. E isso vem lá da China também, né? Existe o Eric, o professor de Kimpo pode dizer melhor, né? Que ele também trabalha com medicina chinesa, que é o Tao. Como é que eu posso dizer? Do tal do taoísmo, do zen budismo. E isso traz pra gente essa disciplina e esse equilíbrio espiritual. Muito bom. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa. Vamos para os nossos comerciais, para você que está aí do outro lado, saber tudo o que está acontecendo aqui no canal Barueri.live. Vocês vão ter a oportunidade também de ver um pedacinho do que acontece lá na Renbukan. A gente tem um vídeo aqui e, quem sabe, essa disciplina, esse presente é para você também. Então, depois a Bárbara vai deixar aqui também os contatos e fiquem com os nossos comerciais para saber o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá na Renbukan e a gente já volta. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Estamos de volta e hoje nós estamos falando sobre, já fazendo aí um ensaio para o mês de março que vem, muita coisa boa. É o mês das mulheres, é um mês que a gente lembra aí um movimento que existiu de libertação, de enaltecimento da mulher. E hoje a gente está aqui com a Bárbara. A Bárbara está contando para a gente sobre a questão da disciplina. Foi esse tema que nós demos para o nosso programa hoje, exatamente porque falamos das artes marciais. E, Bárbara, eu quero te perguntar algo que você já trouxe para a gente, mas agora olhando isso para o aspecto homem e mulher. Quem é mais disciplinado nas artes marciais, homens ou mulheres? E tudo bem se não for a resposta aqui, fique à vontade para nos contar a verdade. Quem é mais disciplinado? É difícil dizer, porque é aquilo que eu falei. Se você gosta de fazer aquilo que você se propõe a fazer, você vai ter disciplina. E essa pessoa pode ser homem, pode ser mulher, né? Eu já vi muitos homens indisciplinados e já vi muitas mulheres indisciplinadas, né? Independente da sua prática, se é marcial ou se é esportiva, se você gosta, você vai se doar 100% naquilo. E quando você se doa, às vezes é você até deixar um pouco até de amor próprio, às vezes, para se doar para aquilo que você pratica. Então, quando eu falo amor próprio, eu já competi lesionada várias vezes. Com contusão muscular, ou até mesmo já competi com o dedo quebrado, já competi com ligamentos inflamados do pescoço, eu estava de colar cervical, na hora que chamaram minha categoria, eu só tirei, alonguei um pouquinho, esquentei e fui. Quando eu falo assim, amor próprio é isso, você se doar até nesses pontos extremos, né? Já vi muitas meninas indisciplinadas, do tipo de treinar só para paquerar os meninos. Também já vi muitos meninos indisciplinados lá, chutando lá em cima para impressionar a garota. Mas, ao mesmo tempo, eu já vi muita menina dando um baile de 10-0 em muitos meninos, em questão de disciplina e técnica, e vice-versa. Já vi também muitos meninos até tendo que ensinar as meninos que eu falo adolescentes, né? Já os hormônios em fúria. Porque quando você é adulto e você leva isso para sua vida, você já tem isso amadurecido. Tudo bem que tem momentos altos e baixos que isso fraqueja e é normal. Mas os adolescentes, pré-adolescentes, são essa construção, porque eles estão no caminho, né? Nas faixas coloridas. Tanto que eu costumo dizer que a faixa verde, que é o meio, que é a metade do caminho das faixas. Então, no karatê geral, nós temos Shotokan, pensando em Shotokan, tá? Não vou entrar em méritos em outros estilos. Nós temos branca, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Em outras escolas, como o JKS, que é Genpan Karate Shoto, onde eu estou, nós temos a faixa azul depois da branca, para ter um trabalho melhor, porque é muito conteúdo, é muita matéria, para eles conseguirem ter mais tempo para desenvolver suas técnicas. Independente disso, a faixa verde está no meio do caminho. E eu falo que a faixa verde é o divisor de águas. É o primeiro divisor de águas, é onde o aluno está um adolescente, um pré-adolescente. É onde se ele persistir, é um tempo que mais demora tempo para você passar para a faixa seguinte. E onde tem mais conteúdo também. E aí é o famoso adolescente. Ele é adulto, mas não é adulto para ser dono do próprio nariz. Faixa verde também. É graduado, mas ele não é tão graduado para ser dono do próprio nariz e poder puxar e dar bronca, treino e dar bronca nos colegas, entendeu? E por que eu falo isso? Porque é onde você mede o espírito do seu aluno ou daquele praticante. Então, quando eles entendem esse processo, eles vão embora. E aí, às vezes, eu já vi muitas meninas entendendo isso e levando para o resto da vida. Nós temos um grande exemplo de atleta brasileira do karatê, que é a Valéria Kumizaki. Inúmeras vezes campeãs. Não vou entrar no mérito de quais são os títulos dela, porque são muitos, eu não vou lembrar de todos. E ela tá, se não me engano, de 6 meses, né? 4 meses, e ela tá treinando. Então, ela estava treinando o marido dela, que recentemente foi campeão em Cairo, se não me engano. Não, Cairo não. Na Grécia. E ela estava treinando ele, estava sendo técnica dele. E ela pôs isso, ela com certeza, e ao mesmo tempo no treino incentivou ele. Então, é difícil dizer quem é mais disciplinado, se é homem ou mulher. Depende do quanto você põe amor naquilo que você faz. Boa, excelente. E uma dica,
Você sabe que o nosso programa já vai Desculpa, caminhando eu sei pro... que eu rodei, não falei nada, né? Não, mas Desculpa. é a visão mesmo, é essa visão. Porque... E eu adorei essa questão que você trouxe pra gente no começo, que realmente quando a gente tem paixão, tem coisas que a gente precisa fazer independente do Gostar ou não. sentimento, né? Mas tem coisas que a gente pode escolher. Então, se a gente tiver paixão, como fica muito mais fácil manter a disciplina, né? Sim. E ó, eu vou dar um adendo, porque assim, por exemplo, eu odeio lavar roupa. Nossa, eu odeio. Eu prefiro lavar Quem louça. gosta que levante a mão. Eu aí. prefiro lavar louça. Passar roupa, Nossa, que também passar é roupa, chato, do que lavar roupa. Mas eu tenho um problema, porque o varal sempre é mais alto que eu e cansa. Só que aí eu coloco aquilo assim, eu vou ter que lavar roupa. Eu odeio lavar roupa. Mas assim, a roupa que eu estou lavando é meu kimono? Uhum, olha só. Ou é uma roupa normal? E mesmo sendo roupa normal, eu preciso dessa roupa pro dia seguinte. Sim. Então, eu acabo assim, não tendo obrigação forçada, mas uma obrigação compreendida de que é o certo e que é necessário. Que vai te trazer uma recompensa. Exato. E aí não é aquela coisa, aquele ódio que você vai estar esfregando a roupa, entendeu? Ou aquele ódio que você vai estar passando a roupa. Não, uma coisa assim, bom, já que me propus a fazer, mais como seja uma coisa que eu não sou tão fã, eu vou fazer bem feito. Boa. Aí você acaba contornando esse sentimento, tipo, ruim, sabe? Te deixa mais estressado, mais pesado. Bárbara, e uma dica para quem quer criar esse hábito da disciplina, para quem quer ser mais constante em qualquer coisa que faça, né? Qual é a dica que você traz? Eu acho que compreender o que você está fazendo. Boa. Né? Porque assim, vamos supor, estou de dieta. E aí eu preciso comer frutas. Aí no meio do dia eu já estou querendo devorar um trem. Um jacaré, um dinossauro. E eu vou comer frutinha. Você tá de brincadeira, né? Mas se você entender assim um propósito disso, assim, não, eu vou comer fruta agora. Eu tenho que comer fruta. É só uma maçã? Mas eu posso comer uma maçã e, sei lá, um pêssego depois, não sei. E você vai complementando naquilo. Então, se você propõe a fazer, você vai ter que fazer bem feito, entendendo qual é o propósito daquilo, sabe? Então, eu não gosto de acordar cedo. Mas qual é o propósito de você acordar cedo? Se é só para trabalhar, fica uma coisa muito chata, né? Tipo, de obrigação. Mas se acordar cedo implica... Por exemplo, eu vou acordar cedo para ir trabalhar. Eu, Bárbara, acordo todo dia às 4h30 da manhã. Porque minha primeira aula de personal é 5h15. E você fala, nossa, caramba, 4h30 da manhã é pesado, né? Não é fácil. E eu digo que não é fácil. Mas, assim, se eu me concentrar naquilo que eu vou fazer no propósito, sem ser de obrigação, eu consigo lidar aquilo como uma rotina. E se virou rotina, vira hábito. Excelente. Então, é compreender a razão do que você está fazendo aquilo. Você está fazendo aquilo que você gosta ou por obrigação? Se for por obrigação, qual é o propósito daquela obrigação? Vai te fazer bem? Ou vai fazer bem para o outro? Por exemplo, eu não gosto de cozinhar, mas eu preciso cozinhar para minha mãe. Então, o propósito de eu fazer uma coisa que eu não gosto, que é cozinhar, é um bem. Não é para mim, mas é para alguém que eu gosto. Então, eu vou me propor a fazer aquilo. É você entender a razão, o propósito porque todo mundo tem um propósito. Se você entender, você vai conseguir fazer bem. Mesmo uma coisa que você não tem familiaridade. Por exemplo, eu não consigo ter coordenação motora, por exemplo, para passar num delineador. Mas eu falei, hoje eu quero estar bonita. E eu me propus aquilo, eu apanhei uma meia hora para passar um delineador. Depois a gente vai tirar uma foto bem de pertinho. Vou colocar aí para vocês verem como deu uma diferença. Então, é você saber compreender e respeitar. Não respeitar. Respeitar a ponto de compreender e aceitar a razão daquilo. Por mais que é uma coisa que você não... Pô, mas eu não gosto de cozinhar. Mas, poxa, é pra sua mãe. Aí entra naquilo de você se doar naquilo que você gosta. Excelente, excelente. Bárbara, mais uma vez, a gratidão é enorme. A gente abre aí esse mês do Dia da Mulher, que a gente comemora a mulher, que a gente tem um olhar aí mesmo para a mulher. Então, meu convite para você é homem, você que é mulher, que você se permita realmente, que você se abra para o novo, que você viva mais saúde, viva mais bem-estar de forma disciplinada, dentro daquilo que faz sentido para você. E agradecer mais uma vez a Rimbucan, que sempre está aqui com a gente, representando de uma forma maravilhosa e que te deseja muito sucesso. Muito Obrigada. sucesso mesmo. Para todos nós, né? Eu sou muito grata por vocês terem surgido aí no meio do caminho de saúde e bem-estar, e que muitas coisas maravilhosas venham pra gente, né? Nesse ano de Amém. 2023 e sempre. Então, você que nos assistiu, esse programa fica gravado, você pode compartilhar esse link com quem você ama, lembre de dar o seu like e conta pra gente aqui no Saúde e Bem-Estar o que você quer saber. Sigam a escola, a Rimbucan, soletra aí pro pessoal.
Vixe, É você R-E-N-B-U-K-A-N. Rembucan. Rembucan. Sigam a Escola Rembucano. Na chamada desse programa também, você tem lá o nome. Sigam a Rembucan, você vai aprender muitas coisas boas, muitas lições de vida. E quem sabe você vai estrear aí nas artes marciais ou vai dar continuidade em alguma coisa nesse sentido que faça sentido para você. Então, a gratidão demais de você estar conosco. Estejam conosco nos próximos programas. E, mais uma vez, uma semana maravilhosa e que o Papai do Céu abençoe cada um de nós. Amém. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.